Bom dia, senhoras e senhores, e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da Kepler Weber para a discussão dos resultados do segundo trimestre de 2020. Está presente hoje conosco o Sr. Piero Abbondi, diretor-presidente e de Relações com Investidores, CEO, e o Sr. André Acosta, diretor administrativo e financeiro, CFO. Informamos que este evento está sendo gravado. Os participantes apenas ouvirão a apresentação da companhia. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas para todos os participantes, quando mais instruções serão fornecidas. Caso algum dos participantes via teleconferência necessite de assistência durante a conferência, queira, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando *0. Este evento também está sendo transmitido simultaneamente via webcast, podendo ser acessado no endereço www.kepler.com.br/ri, onde a apresentação está disponível para download. A seleção dos slides será controlada pelos senhores. O replay deste evento estará no website da companhia logo após o encerramento desta teleconferência. Antes de prosseguir, esclarecemos que as declarações feitas durante esta teleconferência e que se referem às perspectivas de negócios da Kepler Weber, projeções e metas operacionais e financeiras, são baseadas exclusivamente nas expectativas da companhia sobre o futuro dos negócios. Considerações futuras não devem ser interpretadas como garantias de desempenho. Essas considerações envolvem condições de mercado, de desempenho da economia brasileira, do setor e de mercados internacionais e, portanto, estão sujeitas a mudanças, pois se referem a eventos futuros e dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da Kepler Weber e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora, passo a palavra ao Sr. Piero Abbondi, diretor de Presidente e de Relações com Investidores, que conduzirá a primeira parte da apresentação. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês e poder compartilhar os resultados da Kepler no segundo trimestre. E agradeço o interesse de vocês de estar aqui conosco e interesse na nossa empresa. Bom, começando a falar um pouco do trimestre, eu diria que foi um trimestre muito turbulento, né, por várias razões. Eu acho que para nós foi o trimestre que fomos mais afetados pela pandemia, as condições gerais de trabalho, e, ao mesmo tempo, também temos, do outro lado, digamos, mais otimistas, as condições de mercado, né? Então, eu vou percorrer um pouco essas duas questões para vocês terem uma boa ideia do que vivenciamos esse segundo trimestre como empresa, né? Bom, a pandemia, então, nos trouxe desafios significativos, porque começou no final de abril. Nós, seguindo as orientações oficiais e como forma também de adequar as fábricas aos protocolos recomendados pelo Ministério da Saúde, nós tivemos períodos de férias coletivas entre 23 de março e 14 de abril, nas duas unidades produtivas, tanto em Panambi quanto em Campo Grande. Com isso, nós não faturamos esse período, né? O nosso pessoal administrativo passou a trabalhar em home office, em casa, e o nosso pessoal comercial de campo com restrições de viagens, principalmente restrições de viagens aéreas, né? Então, foi realmente uma época muito difícil, de muitas incertezas, de muito aprendizado, né? Quero aqui citar que toda a equipe da Kepler, todos os profissionais tiveram uma participação importantíssima para a gente superar esse momento de incerteza, de dificuldade e de aprendizado. Vocês vão ver ao longo da apresentação que a Kepler se saiu muito bem e estamos muito bem preparados para fazer face aos desafios futuros, né? Ainda na questão da pandemia, quero citar que nós instalamos 2 comitês,
um comitê executivo nosso, a direção da empresa se reunia praticamente diariamente, e um comitê operacional que também se reunia diariamente para tomar as decisões importantes e operacionalizá-las, né? Com isso, acredito, e não só eu acredito, como foi verificado em prática, né, que tivemos resultados muito significativos, principalmente relacionado com saúde e segurança das pessoas, né? O clima na empresa é de muita segurança, muito conforto, as pessoas se sentem seguras a trabalhar na Kepler, sabem que estamos procurando seguir todas as orientações e expor o mínimo possível os colaboradores a qualquer risco. Com isso, as pessoas têm confiança, comprometimento e se reverte isso evidente em compromisso e produtividade para a empresa, né? Isso está sendo visto aí nessa primeira transparência, a página 3, um pouco que conseguimos aí. Fomos reconhecidos em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, pelo SESI, como empresa segura, e numa pesquisa que fizemos muito rápida de Pulse com a Kincentric, com diferentes empresas em diferentes países, nós tivemos um excelente resultado, mostrando aí que nós tivemos uma ação positiva, né, em muitos dos itens, como saúde, bem-estar, preocupação e conexão com os funcionários, porque não é só importante tomar as decisões, executá-las, mas também ter toda a equipe bem comunicada e bem envolvida. Então, acho que esse foi o grande desafio. Vocês vão ver que, durante a apresentação, que nós tivemos a nossa receita líquida reduzida, porque ficamos 3 semanas praticamente sem faturar, mas que estamos preparados para o futuro e também os resultados foram positivos, ou seja, a empresa buscou eficiência e produtividade para fazer face a esse período. No próximo slide, aí, o slide 4, é apenas para mostrar aí os certificados do SESI. É uma formalidade, mas eu acho que é importante ser reconhecido pela comunidade e pelo público interno também. Isso dá, com certeza, uma visão de confiança da empresa muito grande. Acho que isso é importante para a gente ter aí a equipe unida para fazer frente a, como eu falei, é um período de incertezas, né? E continuamos com algumas incertezas, não sabemos como será o segundo semestre. Somos positivos, achamos que tudo deve se resolver, mas temos que estar preparados para uma possível segunda onda, como falam na Europa, tudo mais. Então, a empresa está preparada para isso e está se agilizando e fazendo frente a esses desafios. Bom, até agora eu falei um pouco das adversidades, né, do vento contra que sofremos aí no segundo trimestre. Não somos só nós, toda a economia mundial, nem só brasileira. Porém, nós temos um privilégio como Kepler, né? Nós estamos inseridos numa cadeia, e vou ao próximo slide, slide 6, nós estamos numa cadeia que sofreu pouco, né? A cadeia de alimentos, né, sofreu muito pouco. Alguns canais talvez sofreram mais, como, por exemplo, restaurantes que tiveram possibilidade de funcionar, mas as pessoas não vão em restaurantes, mas consomem em casa. Então, a gente viu até ontem, foi publicado aí que o consumo de alimentos nos supermercados ontem, no primeiro semestre, se manteve estável e até teve um crescimento. Então, mostra que o consumo na cadeia está acontecendo. Ele é muito mais alguns canais sofrendo mais que outros, né? Então, isso é evidente que se reflete na gente, porque lá atrás o produtor rural continuou produzindo, continuou entregando, mostrou que o país ele é confiável no abastecimento de alimentos, com todas as dificuldades que tivemos, não tivemos problemas de abastecimento, e eu acredito que a Kepler, inserida nessa cadeia, tem uma grande oportunidade. Também citar aqui que as exportações brasileiras foram recorde no primeiro semestre, os portos funcionaram, todo o encaminhamento da safra para um dos principais clientes, que é a China, ocorreu normalmente. A safra foi recorde de 251 milhões de toneladas, prevendo-se uma safra de 270 milhões para próximo ano
ano agrícola, né, que começa em 1º de julho e termina dia 30 de junho de 21. Então, aí o Brasil se consolida como um grande exportador. O setor agrícola continuou com as dificuldades, continuou operando, com as restrições, continuou operando. Então, nós também sentimos um pouco no começo, mas muito pôde ser feito de forma virtual, vendas, atendimento a clientes, as obras continuaram, estamos com firme monitoramento em qualquer foco possível, colaborador ou terceirizado que tem algum sintoma já é rapidamente afastado para evitar que isso se propague. Então, o cenário foi bom e eu vou falar um pouquinho mais para frente do que estamos vendo também para o próximo ano safra. Na próxima transparência, falar um pouco do déficit, então, que é uma outra alavanca de crescimento para o nosso negócio, né? Falamos que o setor agrícola tem crescido, estamos caminhando aí para 270 milhões para a próxima safra, 300 a 350 milhões aí nos próximos 5 a 10 anos, 25 provavelmente chegamos a 300 milhões e 2019 em 350. Então, o futuro é promissor. Nós, como fornecedores de equipamentos para pós-colheita e armazenagem, também temos uma outra alavanca importante, que é justamente a questão do déficit. O Brasil produz 250 milhões de toneladas, e no próximo slide eu vou mostrar, e ao mesmo tempo que tem uma capacidade de armazenagem de 170. Aqui a gente mostra um pouco, né, como ela se distribui. As duas principais regiões com déficit são a região sul e a região centro-oeste. Evidente que são as regiões com maior produção, né? Temos aí um déficit de 81 milhões de toneladas. E o que acaba levando esse déficit é que temos perda de eficiência, né? Quer dizer, maior capacidade de processamento, de beneficiamento, de armazenagem no pós-colheita eleva a renda do produtor, né? Leva uma maior eficiência e uma maior renda ao produtor. Então, isso, com certeza, o Brasil não está capturando. A gente tem aí no lado esquerdo inferior um pouco a capacidade instalada de armazenagem nas fazendas, que é na origem. A gente vê que o Brasil aí está atrás dos países produtores, aí, principalmente Estados Unidos, Argentina. O Brasil tem apenas 16% da capacidade de armazenagem instalada nas fazendas, né? Isso é evidente que leva a uma perda aos produtores, então tem um potencial muito grande desses produtores investirem, desses produtores capturarem uma maior eficiência e maior produtividade. Onde acreditamos também onde o produtor hoje pode capturar o maior ganho, né? Crescimento de produtividade continua na área, na lavoura, com certeza, mas o que foi feito em termos de semente, de plantio, de acompanhamento da produção, vai continuar, mas os grandes ganhos já foram capturados. Nós acreditamos que temos um grande ganho aí em todo o processamento e beneficiamento desse grão, desde a colheitadeira até seu uso final, seja numa planta de beneficiamento no Brasil ou num porto para exportação. Outra alavanca aqui, bom, vou passar para o próximo slide, o slide 8. Uma outra, que aí mostramos justamente aí, historicamente como se comporta a safra de grãos, que é a linha vermelha, e as barras em cinza, a capacidade de armazenagem. Então, a gente vê aí claramente o gap de 80 milhões de toneladas de capacidade de armazenagem. Isso está intimamente ligado também com a questão de financiamento. Como é um investimento de longo prazo, um bem de capital, é normal que o investidor, o produtor, o empresário busque financiamento para esse investimento. E o Brasil tem uma falta crônica no passado desses
capitais de mais longo prazo. Então, falar um pouquinho do financiamento que temos. O financiamento clássico, que é o financiamento do Plano Safra, do BNDES, foi anunciado em junho para o novo ano, Safra, e o PCA, que é o Programa de Construção de Armazéns, teve um aumento para 2,2 bilhões o valor a ser financiado nesse ano Safra. O ano passado foi de 1,8 bilhões. Lembrando aí que 200 milhões do ano passado destinados para cerealistas não foram utilizados, esses serão utilizados esse ano. Então, na verdade, em termos de recursos líquidos, nós teremos 2,4 bilhões. O que é bom, sem dúvida, para o nosso setor, mas ainda é insuficiente para as necessidades do país, pensando que a linha vermelha aqui ela continuará crescendo. 2023, 2025 estaremos a 300 milhões e 2019 a 350. Então, essa linha, essas barras cinzas têm que se acelerar e eu acredito que aqui fazemos parte, nós, Kepler e todo o setor, fazemos parte de buscar uma solução para essas necessidades do Brasil. Falei da linha clássica de financiamento, mas acredito que estamos entrando num outro momento, né? Com a baixa dos juros da Selic, nós estamos vendo que existe mais condições do crédito privado entrar no financiamento de investimentos de longo prazo. Temos visto movimentações nesse sentido, vários bancos e financeiros, né, empresas financeiras que se interessam por este segmento, e acreditamos que nos próximos anos teremos cada vez mais a presença do setor privado em financiamentos de longo prazo, que é uma outra alavanca de crescimento. E, por fim, uma terceira alavanca que eu acredito que é, com a baixa da Selic, estamos hoje a 2%, juros reais negativos, com certeza o produtor rural, o empresário vai ter muito mais incentivo, em vez de deixar no banco os recursos rendendo em renda fixa, vai ter muito mais incentivo a investir no seu negócio, né? Então, com um payback aí de 5 anos, 6 anos, uma planta de pós-colheita e armazenagem, com certeza é muito mais rentável para o produtor, para o empresário do setor do agronegócio investir em uma planta do que deixar o dinheiro no banco. Então, são esses três os fatores, né? PCA veio melhor, crédito privado cada vez mais presente, com crescimento e juros baixos. Bom, com isso acredito que já demos um panorama, né, do setor agrícola. Falar um pouquinho dos benefícios, né, de uma planta de armazenagem, né, para o produtor. Então, temos todo o benefício operacional, ele consegue ter um produto homogeneizado, padronizado, limpo, que tem um preço estabelecido pelo mercado. Ele consegue ter uma redução dos custos logísticos, porque permite ele ter fretes pequenos no começo e depois para fretes de venda, ele pode vender em outro momento, quando os fretes já estão mais baixos, fora da safra. Permite que ele tenha uma programação no momento da colheita, aproveitando, por exemplo, janelas climáticas, né? Uma semana que parou de colher, ele pode colher porque ele não depende de ninguém. O produtor, estando com a armazenagem próxima do campo, ele rapidamente faz isso. Evita toda uma logística não só de colheita, mas também de escoamento da safra a partir da fazenda. E, sem dúvida, dá ao produtor rural o poder de ser dono do seu tempo. Ele escolhe o momento mais adequado para ele vender a sua produção quando o interessa, né? Em função, evidente, aí de mercados, de interesses do fluxo de caixa dele. Então, isso dá muito mais flexibilidade para ele. Todos esses itens juntos, com certeza, trazem muito benefício para o produtor e para toda a cadeia, né? Sem falar que numa planta tem todo um potencial tecnológico a ser capturado, né? Nós lançamos ano passado a nossa plataforma digital, vou falar um pouquinho mais para frente. Então, com essas tecnologias de informação disponível na nuvem, será permitido muitas outras atividades
e ações que busquem eficiência, né? Como, por exemplo, utilização de blockchain nas negociações, controle online da qualidade do grão nos silos, melhor gestão da cadeia agrícola, oportunidade de melhorar o crédito com garantias através também do acompanhamento online dos estoques, que serão as garantias, que são as garantias. Então, essa questão do aporte digital numa planta, além dos benefícios tradicionais, que são muito grandes, começa a abrir uma janela de oportunidades muito grande aí para o produtor e para todos envolvidos na cadeia. Bom, no slide 10, falar um pouquinho como a Kepler está posicionada, então, né? Eu acho que é importante falar primeiro que a Kepler é uma dos maiores fornecedores de equipamentos, né? Está posicionada nas maiores cadeias de exportação do mercado agro. Temos 95 anos, completamos 95 anos em maio. É uma empresa com um renome, uma marca muito forte e uma linha de produtos muito reconhecida. Somos líderes na armazenagem pós-colheita na América Latina. Temos uma estrutura de serviços ampla, suportamos nossos clientes, né? Procuramos ajudá-los aí na busca e no acompanhamento da liberação dos financiamentos, tanto nas linhas do BNDES quanto nas linhas privadas que eu falei. Lançamos a tecnologia Sync, que é a Indústria 4.0, que nos permite aí controlar, acompanhar, gerenciar e automatizar todo o sistema da planta e colocar toda essa informação disponível online na nuvem para ter acesso em qualquer lugar. Somos uma empresa que se preocupa muito com a implantação do projeto, temos uma área dedicada a essa implantação de projetos, temos um enfoque estruturado com as empreiteiras que fazem esse processo de montagem, temos um programa de desenvolvimento e treinamento de montadores, de montagem, das empresas dando suporte, porque os nossos clientes, sem dúvida, eles compram equipamento, mas eles precisam receber a obra montada e funcionando adequadamente. E depois temos 4 centros de distribuição para dar suporte aí no pós-venda e na assistência técnica. Estamos inaugurando um 5º centro de distribuição em Cuiabá. Então, a Kepler está bem posicionada para capturar aí todo esse mercado, esse potencial e essas oportunidades que eu falei anteriormente. Mostrar para vocês, então, um pouquinho, né, o que são nossos projetos, dar uma olhada um pouco nas plantas. Aqui são vários clientes, a fotografia no slide 12, de vários clientes de diferentes tamanhos, diferentes portes, alguns pouco menores, outras fábricas mais completas, com capacidades de processamento muito maiores, em diferentes locais do Brasil, Minas Gerais, Mato Grosso, Paraná, Rio Grande do Sul, Piauí. Então, mostra um pouco aí os nossos projetos e a nossa diversidade geográfica no Brasil e no exterior também. Eu falei um pouco da nossa plataforma Sync, que é a nossa plataforma digital. Então, é um outro produto e serviço que estamos disponibilizando para os nossos clientes. Então, tem todo o conceito da Indústria 4.0, que nos permite aí o acompanhamento, o controle de dados em todos os equipamentos, permite a automação também de todos os equipamentos. Podemos fazer o controle e automação de um equipamento e tem a escalabilidade para fazer em todos, desde a recebimento, máquina de pré-limpeza, secador, movimentação e armazenagem. Tem painéis de controle aí justamente e termometria digital que permite capturar essas informações nos locais, nos equipamentos, e depois permite automação através de uma planta, de processamento local na planta, e permite colocar tudo isso através de um portal na IoT, colocar tudo isso na nuvem e ter o dono, o operador da planta,
ter acesso a todas as informações remotamente. Então, aqui no próximo slide 14, a gente mostra um pouco o que vem a ser essa plataforma, aí num cliente nosso no Rio Grande do Sul. Então, mostra aí que são equipamentos colocados no silo, se pode começar pequeno, quer dizer, pode começar pequeno nem sendo conectado à rede elétrica, tendo um painel solar que captura e com os sensores que captura todos os dados do silo e coloca isso remotamente por Wi-Fi na nuvem, e pode evoluir para colocar esses painéis em cada um dos nossos equipamentos e depois poder automatizar, colocar na nuvem e fazer toda a automatização da planta, né? Isso, sem dúvida, leva a planta a um outro patamar de gerenciamento, de gestão, de eficiência e de automação e de redução de custos. Então, cada vez mais as plantas novas estão sendo vendidas com esse tipo de equipamento, e também abre toda uma janela de oportunidade para a venda desses equipamentos para plantas já existentes. Os proprietários poderem fazer aí um upgrade da sua planta para essa plataforma digital. Muito bom. Isso é uma visão geral, né, dos nossos negócios, um pouco da Kepler, do mercado, da situação da pandemia. Vamos agora, então, aos resultados financeiros. No slide 16, vou falar rapidamente aqui, então, quer dizer, tivemos uma redução da receita líquida, tanto no semestre quanto no trimestre. Entretanto, tivemos resultados positivos. Os resultados foram significativamente mais positivos por questões de um crédito de impostos, mas, se olharmos o resultado ajustado de EBITDA, nós vemos aí que ainda é muito saudável, né? Tivemos 11,2% de EBITDA ajustado no semestre e praticamente 8% aí de EBITDA ajustado no segundo trimestre. Considerando toda a adversidade de mercado, a redução de receita, as dificuldades que eu falei anteriormente, isso mostra aí uma robustez muito boa da empresa, né? Eu acredito aí que, de novo, a empresa, nós estamos fazendo um trabalho já a mais longo prazo de Lean Manufacturing, de eficiência operacional, de empresa mais eficiente, controle de despesas, uma gestão mais firme de margens, de preços, de entrega de produtos e serviços que sejam reconhecidamente pelo cliente como sendo premium, de maior valor agregado, e que o cliente está disposto a pagar mais porque ele sabe que ele recebe mais por esse produto. Então, esse trabalho foi feito evidente ao longo dos anos, né? Hoje, então, mesmo com alguns ventos adversos, que eu falei, conseguimos de forma robusta entregar aí ainda resultados positivos, né? Isso é um trabalho evidente de toda a equipe, toda a empresa, dos 1.200 colaboradores que são internos e dos parceiros de negócios, tanto os representantes comerciais quanto os nossos parceiros de montagem e empreiteiras de montagem. Bom, eu fico por aqui então, passo a palavra ao André, que é o nosso diretor financeiro, que vai percorrer com vocês os resultados financeiros. Obrigado pela atenção e até já. Obrigado, Piero. Obrigado a todos aí pela presença na nossa teleconferência. Como o Piero já iniciou no slide 16, a gente vê os principais destaques dos nossos resultados, começando com a receita líquida no segundo trimestre, 94 milhões, um lucro bruto de 20,5 milhões, que correspondeu a 21,8% da receita líquida, um EBITDA de 23,4 milhões, 24,9% da receita líquida, e um EBITDA ajustado de 7,4 milhões, tirando esses eventos não recorrentes que tivemos aí no trimestre. E um lucro líquido de 15,2 milhões, 16,2% da receita líquida. E no acumulado, a gente vê uma receita de 221,5 milhões,
um lucro de 50,1 milhões, 22,6% da receita líquida, um EBITDA acumulado de 40,9 milhões, 18,5%, EBITDA ajustado então de 24,8 milhões, 11,2% da receita líquida. E um lucro líquido de 23,9, 10,8% da receita líquida. Os eventos não operacionais corresponderam no lucro líquido em 18 milhões, que basicamente foi resultado positivo, né, de ganhos tributários relativos à exclusão do ICMS na base do cálculo do PIS e COFINS, retroativos aí a 2012 até 2017. Indo para o slide 17, a gente vê então a nossa receita líquida no trimestre caindo 19,7%. O principal segmento afetado foi a armazenagem, com uma queda de 25,7%. Isso muito ligado aí à perda de volume que tivemos no mês de abril, consequência das férias coletivas, devido à pandemia. No acumulado do ano, a queda foi de 13% no consolidado da receita, no qual a armazenagem também ficou em 26% de queda, e os demais segmentos mantendo aí um crescimento da receita positivo, com destaque para o segmento de granéis, 30,8%, e peças de serviço, 37,1%. No slide 18, quando se fala em CPV, custo dos produtos vendidos, a gente vê no segundo trimestre uma queda de 18%, isso muito atrelado à queda do volume de faturamento, portanto, refletiu no CPV. Em percentual, no trimestre, ficamos um pouco acima do período do ano passado, mas no acumulado tivemos aí um percentual de CPV sobre a receita líquida de 77,4% contra 78,4%, uma queda de 1%, que mostra aí que tivemos também bastante ganhos e produtividade nessa conta dos custos dos produtos vendidos. Indo para o slide 19, o nosso lucro bruto, reflexo da receita menos CPV, temos aqui um lucro bruto no trimestre de 20,5 milhões contra 27,9 do ano passado, um percentual de 21,8 contra 23,8, e no acumulado uma queda de 8,9%, 50,1 milhões frente a 54,9 do ano passado, e um percentual de 22,6 versus 21,6 do ano passado, ou seja, uma margem melhor mesmo com a queda do faturamento. Isso impactou pela redução dos volumes nas vendas, principalmente no mês de abril, mas conseguimos ainda uma performance superior em termos percentuais do que foi o ano passado. Com relação às despesas, né, no slide 20, a gente tem um crescimento das despesas com vendas. Isso aqui está muito atrelado ao crescimento em comissões de representantes, devido ao crescimento do volume nos segmentos de reposição e serviço, e também nas exportações, né, pelo efeito câmbio também que tivemos. As despesas no acumulado do ano ficaram em 19,4 milhões versus 16,8 do ano passado, um crescimento de 2,6 milhões, mas devido a esses efeitos que eu falei do incremento de comissões. Despesa administrativa, a gente teve uma redução, tanto no trimestre quanto no acumulado do ano. No trimestre foi R$0,4 mil, 11,7 versus 12,1, e no acumulado do ano, um efeito de 600 mil menor, 22,5 milhões versus 23,1 milhões. Isso tem muito a ver também com os gastos, né, que foram menores, né, devido a menos viagens, participações em feiras e contratos que revisamos agora por conta dos impactos aí da pandemia. Falando do EBITDA, no slide 21, o desempenho é bastante positivo, né, reflexo aí da estratégia que tivemos em relação a mix e preços, e também das ações de redução de custo, somadas aos créditos tributários não recorrentes, mostrou um EBITDA bastante robusto, né, no segundo TRI 23,4 milhões, 24,9%, e no acumulado 40,9 milhões, 18,5%, no ano passado foi 27 milhões, 10,6%. Esses 16 milhões a mais no EBITDA são reflexos dos créditos tributários não recorrentes.
No slide 22, aqui a gente traz uma análise do EBITDA ajustado, né, que a gente falou lá no início nos destaques, onde demonstra aqui o efeito dos não recorrentes, né, trazendo então o EBITDA ajustado nos 6 meses do ano em 24,8 milhões, 11,2% da receita líquida. O EBITDA ajustado de 2019 foi 34,3 milhões, e comparado com esse ano é uma queda de 9,6 milhões. O efeito principal desta queda é devido ao volume menor, embarcamos em torno de 14% menos de volume, isso refletiu em quase 12 milhões no valor do EBITDA comparado do ano passado com este ano. No slide 24, então, já indo para o resultado líquido, a gente tem um resultado antes do imposto de renda de 35,7 milhões no acumulado do ano, 16% da receita líquida. No segundo trimestre, 22,8 milhões. O ano passado foi 2 milhões, 24,2% da receita líquida. No resultado líquido, né, na última linha e a margem líquida, a gente tem um resultado no trimestre então, de 15,2 milhões. O ano passado foi um prejuízo de 3,5. Tirando os eventos não recorrentes, né, de 18 milhões que impactaram o resultado líquido, a gente ainda vê uma melhora em relação ao segundo trimestre do ano passado, porque daí o prejuízo seria de 2,8 milhões. E no acumulado, tirando esse evento não recorrente de 18 milhões, teríamos um resultado de 6 milhões positivo, enquanto que no ano passado foi 600 mil. Uma margem também bastante positiva, 10,8, versus o ano passado de 0,2. Ou seja, mesmo com esses eventos não recorrentes positivos e mesmo com a queda do volume e da receita, tivemos um resultado operacional positivo, melhor do que o ano passado, quando excluímos esses eventos não recorrentes. Indo para o resultado financeiro, né, me deter aqui no resultado financeiro líquido, que é a diferença das receitas financeiras menos as despesas financeiras, tivemos também o reconhecimento da variação monetária, né, desses créditos tributários, que impactaram aqui nas receitas financeiras, na ordem de 10 milhões, e fizeram com que a gente tivesse então um resultado financeiro líquido de 9,3 milhões no acumulado do ano. As despesas financeiras tiveram impacto da variação cambial, que afetou aí pela valorização do dólar, e também tivemos um impacto na variação cambial ativa nas receitas, traduzindo aqui no resultado financeiro líquido de 9,3 milhões positivos, né, em relação a 1,7 milhões negativos do ano passado, uma margem de 4,2 milhões sobre a receita líquida nesse resultado financeiro líquido. Partindo para o endividamento e caixa, no slide 25, né, o caixa da companhia numa posição bastante confortável, né, conseguimos aí garantir o desempenho e faturamento, mesmo com a queda do mês de abril, e ficamos focados aí, né, no caixa, na preservação do caixa, reduzindo despesas e custos. Isso fez com que fechamos aí o caixa em 143,5 milhões. Em dezembro, esse caixa estava em 85 milhões, então vemos aí uma recuperação bastante positiva. E o endividamento líquido, né, mantém-se negativo, na ordem de 91,9 milhões, o ano passado, em dezembro, foi 44,8, ou seja, bastante liquidez e solidez financeira nesta questão de performance de liquidez da companhia. A partir do slide 26 e 27, nós temos a nossa demonstração de resultados, aí, comparando o trimestre deste ano com o ano passado, e também no slide 27 o DRE acumulado. Não vou entrar aqui nos detalhes, mas fica aí como análise para cada um que quiser entender melhor os números. E partindo para o slide 28, a gente mostra aqui o desempenho um pouco do nosso papel no mercado. Tivemos uma valorização em relação a dezembro de 2019 de 27,2% nas ações da Kepler, enquanto que o Ibovespa desvalorizou 17,8%. Também temos uma análise aqui contra Small Caps, teve uma desvalorização de menos 20,7% e a Kepler 27,2% melhor. Nosso volume financeiro médio aí rodando em torno de 4,9 milhões em julho e 1,1 milhões lá em junho do ano passado. Então, o volume financeiro médio em termos de transações com os papéis da companhia é bastante positivo no mercado.
De minha parte era isso, agradeço, estamos aí abertos para as considerações finais e também para os questionamentos que vierem de vocês. Muito obrigado. Iniciamos agora a sessão de perguntas e respostas. Caso haja alguma pergunta, queiram, por favor, digitar *1. Para fazer perguntas, basta digitar *1. Novamente, para fazer perguntas, basta digitar *1. Encerramos nesse momento a sessão de perguntas e respostas. Passamos a palavra ao Sr. Piero Abbondi, diretor-presidente e de Relações com Investidores, para suas considerações finais. Ok, então, queria agradecer a todos. Bom, já que não teve perguntas, eu vou me dar, então, um pouco a liberdade de falar um pouquinho mais da empresa, mais uns 2, 3 minutinhos, uma conclusão que eu acho que é interessante, né? Primeiro, eu acho que o que demonstramos aí nos últimos 45 minutos foi que temos uma empresa robusta, né? Temos uma empresa que, apesar das dificuldades, né, entrega resultados satisfatórios. Acho que temos muito pela frente ainda que fazer, mas o primeiro semestre foi satisfatório. É uma empresa com robustez de caixa. Eu acho que, sem dúvida, é importante esse caixa, primeiro para o acionista, né, mostrar uma empresa robusta, uma empresa que pode fazer frente aí a alguns ciclos mais difíceis que estamos inseridos, né? Mas, ao mesmo tempo, os clientes têm que olhar muito essa robustez, porque nós somos uma empresa de projetos. E lembro vocês que os clientes começam a pagar antecipadamente, né? A gente começa a receber, fazer o projeto, produzir, entregar. Então, antes do cliente ter a obra completa e operando, ele já desembolsou a maior parte do preço do projeto. Então, quer dizer, na verdade, o cliente é credor da Kepler. E, sem dúvida, isso é importantíssimo para o cliente, é uma certeza que, primeiro, financeiramente, ele colocou dinheiro numa empresa robusta, e, segundo, ele vai ter a certeza de receber uma obra dentro do que ele esperava, né? Ao contrário, a gente sempre busca querer superar a expectativa do cliente, né? Com isso, então, a gente está dentro do nosso roadmap, que já faz desde o ano passado que a gente trabalha muito, que é os três caminhos, né? Que é rentabilidade, sustentabilidade e crescimento, né? Desde o ano passado, o ano completo entregamos um resultado satisfatório, estamos entregando. Eu acho que a empresa hoje eu falo no segundo trimestre, foi submetida a um teste de estresse importante, e os resultados aqui mostram como a empresa se saiu, eles falam por si só. Então, continuar assim, quer dizer, robustos, para manter essa sustentabilidade, para começar a avançar em crescimento, né? Então, isso mostra que a empresa está preparada para capturar as oportunidades que temos pela frente, que eu acredito que vão ser boas, né? Falei durante a nossa call sobre futuro mais e médio prazo. De curto prazo, em relação ao segundo semestre, temos um cenário bastante positivo do mercado. O PCA, as linhas de financiamento vieram bem. O produtor rural está planejando
uma safra robusta, né? As primeiras estimativas são de 270 milhões, e os preços das commodities agrícolas, principalmente da soja, aí, estão muito resilientes e robustas no mercado internacional. A China está comprando bastante, então todo esse cenário nos remete a um segundo semestre de mercado bastante bom, e a Kepler com certeza está preparada para capturar isso. Isso, evidente, se vê aí no preço da ação, né, dos últimos meses, do primeiro semestre, o mercado aí reconhecendo, estando interessado na nossa empresa. Isso é motivo de orgulho para toda a equipe Kepler. Então, termino por aqui, agradeço a todos vocês pelo interesse. Eu quero deixar um agradecimento especial aos nossos colaboradores que têm passado por testes importantes, mas têm entregado resultados à altura. Então, agradeço a vocês o interesse. Obrigado e fico por aqui. Bom dia a todos. O conference call da empresa Kepler Weber está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.